Fala galera, bora para mais uma resolução de exercício. Já vai deixando o like esperto aí no canal e também eu te convido a se tornar membro para você ter acesso antecipado a todos os vídeos que eu posto aqui no canal, tá certo? Então vamos lá. A equação química não balanceada e incompleta abaixo. Então nós temos aqui, ó, tá vendo que a gente vai ter que acertar alguns coeficientes e também teremos que descobrir o que acontece. Qual é a substância 2 e qual é a substância 3, tá? Vamos em ordem e devagar. Pessoal, o que nós podemos ter noção daqui? Nós podemos ter noção quais são as substâncias que estão envolvendo aí a reação e ver no que elas podem se transformar, tá? Primeiramente, tá vendo que nós temos manganês, oxigênio, H+, o meio, então ele é ácido, tá? Então tá sobrando H+ aqui. Nos reagentes, automaticamente, pessoal, como é um balanceamento por semi-reação, complica. O que complica? A gente tem que ter uma ideia aqui, ó. Tá vendo que eu tenho H+? Se eu tenho H+ nos reagentes, o que eu tenho nos produtos? Água, H2O. Sempre assim? Sempre assim. Tá? Sempre assim, sempre assim. Eu não preciso ter outro tipo de ideia em relação aqui. Então, fixem isso na cabeça, tá? Se tem H+ nos reagentes, é água que vai ter no produto. Se eu tivesse H+ no produto, é água que eu teria nos reagentes, tá certo? Outra coisa, tá vendo que eu tenho cloro sozinho aqui, mas eu não sei o que ele forma aqui. Quer dizer, já dá para saber, porque a gente vai ter de parâmetro um manganês. Por quê? Eu tenho um manganês aqui e um manganês aqui. Então aqui eu vou escrever desse jeito aqui, pessoal. Vou até escrever de roxo aqui só para a gente ter uma noção. O oxigênio, ó, vamos fazer o NOx dele para saber o que está acontecendo aqui com o manganês. Supondo que nós não saibamos o que está se transformando, o que está acontecendo, tá? Aí aqui é um balanceamento por oxirredução. Então, ó, o oxigênio vale -2, -2 vezes 4, eu vou ter -8 no total, certo? Só de oxigênio. Tá vendo que eu tenho uma carga negativa aqui no permanganato? Eu tenho uma carga aqui no permanganato negativa. Se eu tenho -8 de todos os oxigênios, quanto que eu tenho que ter do manganês? Eu tenho que ter uma quantidade que fique -1, tá? Lembrando que tem a playlist aqui, tem um monte de coisa, tá? Falando sobre isso. Aqui eu já vou um pouco mais direto. Eu tenho que ter um número que fica -1. Se eu tenho -8, quanto que eu preciso para ficar -1? Eu preciso de +7. Então, ó, +7 menos 8 menos 1. Quando eu subo, eu não multiplico. Quando eu desço, eu divido. Então, ó, +7 dividido por 1 manganês que eu tenho, +7. O manganês aqui no produto, pessoal, o NOx dele é a carga dele. Por que é a carga dele? Porque ele está sozinho e tem carga, ó, +2. Então, o manganês, a gente pode ver o que, ó. Tá vendo que ele foi de +7 para +2. Se ele foi de +7 para +2, não diminuiu. Se ele diminuiu, pessoal, ele reduziu. Ó, de +7, ele foi para +2, ele reduziu. Então, eu vou até escrever aqui, ó. Redução, vai. Ou reduziu, tanto faz. Tá bom? Então, ele reduziu. Ou seja, se ele diminuiu, ele reduziu, significa que ele ganhou elétrons. Tá certo? Ele ganhou esses elétrons. Consequentemente, pessoal, a outra substância só pode oxidar. E nesse caso é o cloro. O cloro, ele não tem -1 aqui, ele vai para quanto? Ele tem que perder esse elétron. Se ele perde esse elétron, pessoal, qual que é a substância aqui, ó, que no qual ele vai perder elétrons? A gente pode fazer um por um, tá? Então, ó, eu tenho aqui Cl-, ele está valendo -1, porque é a carga dele. Vamos pegar o HCl, ó. Então, ó, +1 do oxigênio, do hidrogênio, -2 do oxigênio, ó. +1, -2. Olha lá. Quanto que eu preciso para zerar aqui? +1. +1. Ou seja,
ele diminuiu ou ele aumentou aqui, ó? Tá vendo que ele foi de -1 para +1? Ou seja, ele aumentou. Se ele aumentou, ele oxidou. Opa, pode ser o ácido hipocloroso. Nesse caso, pode ser. Só que nós temos outra substância também, pessoal. Que aqui, ó, nós temos o Cl- e o Cl2. Então, aqui, ó, -1 e 0. Por quê? Tá vendo, ó? -1 ele foi para +1, -1 ele foi para 0. Ele também aumentou, ele oxidou. E agora, pessoal, o HCl, a gente já pode ter essa mentalidade. Vai ficar a mesma coisa aqui, tá? Então, ó, se nós pegarmos aqui, ó, Cl-, -1, HCl, +1, -1. Ótimo, fechou. E aqui, o Cl2, ó, Cl-, -1, o NOx dele, Cl2, ó, -2, mais, ó, -2 subiu, -2, aqui eu preciso de +2, desceu, +1. Opa, mas todas as substâncias estão oxidando. Estão. Só que o que a gente tem que ter noção, pessoal? Nesse caso bem específico, o que vai acontecer aqui? Nós temos que ter água. No 2 ou no 3, nós temos que ter água. Por quê? Por causa desse H+. Justamente por causa disso. Ah, mas por que você fez tudo isso? Mostrando que todos oxidaram. Só que aí fica a incógnita. Fala, e agora? O que eu faço? Pessoal, tem que ter água. Onde tem água? Tem aqui, ó, na A, que é o 2, né? No 2 ou no 3. Aqui, o 3 não é. Aqui é o ácido H2, não. H2O, ó, Cl2, 4, HClO e HCl, não, não. Cl2 e H, não. Então, o que seja, nós temos corta aqui, porque eu tenho que ter água, porque é balanceamento de semi-reação, eu tenho que ter água. Então, nós sabemos que água nós temos aqui no 2, certo? O que nos sobra no 3, pessoal? Apenas gás cloro. Porque você vai falar, mas por que você fez todo esse rodeio para chegar aqui? Eu tinha que explicar que todas as substâncias do cloro estão oxidando. Mas quais? Você podia falar direto água. Eu já tinha falado lá no início do enunciado, certo? Agora, pessoal, fica fácil. Como assim fica fácil? A gente vai mais ou menos balancear aqui. Então, vou reescrever essa equação com a substância que nós descobrimos. Então, nós temos o que aqui, ó? 1 permanganato, aqui é menos, mais 8H+, mais, vou deixar o espaço para Cl-, se transformando em 1 manganês, 2+, onde ele sofreu uma redução, mais H2O, mais Cl2. Tá certo? Agora a gente vai fazer o quê? Balanceamento de cargas. Não podemos esquecer nos balanceamento de cargas. Pessoal, tá vendo que aqui nos produtos sobrou quanto de carga? Não sobrou 2? Sobrou 2, não sobrou? Então, eu tenho que ter também duas cargas positivas desse lado. Tendo duas cargas positivas desse lado, balanceei em questão de cargas, tá bom? Então vamos lá. Apesar de que também já dá até para balancear aqui, né? Ó, nós temos um manganês, oxigênio, a gente tem que tomar cuidado, mas dá para balancear o hidrogênio porque ele já está balanceado. Ó, 8 hidrogênios, aqui eu também tenho que ter 8. Então eu posso já pegar e colocar um 4 aqui. Então a gente balanceou em relação à quantidade dos coeficientes da água. Tá vendo aqui, pessoal? Então vamos lá. Ó. Tem que sobrar essas duas cargas positivas. Só aqui eu tenho 8 cargas positivas. Tendo 8 cargas positivas, eu tenho uma carga negativa, então eu tenho no total 7 cargas positivas. Mas eu tenho que ficar com apenas duas. Qual número vem aqui? Para ficar com duas, eu preciso de 5 cloros, ou seja, cloretos aqui, melhor dizendo. Tem, ó, 5 cargas negativas, com mais uma, 6 cargas negativas. 8 cargas positivas, 2 cargas positivas no total. Bateu.
Só que agora, pessoal, o que vai acontecer aqui, ó? Tá vendo que vou ter um balanceamento com número quebrado? Pode acontecer isso? Pode, tá? Em questão de cálculo, sim, tá? Então eu tenho 5 cloros aqui, eu tenho que ter 5 cloros aqui também. E aí que tá o problema. Como assim aí que tá o problema? Pessoal, eu já tenho 2 cloros. Como que eu vou colocar 5? Não é 2,5? 2,5 vezes 5 eu vou ter... Desculpa, 2,5 vezes 2 eu vou ter 5, tá? Como que eu coloco isso em fração? Toda vez que você chegar nesse ponto e você vê que um número não é simplificável ou multiplicável entre si, a gente vai fazer o quê? Ó? A gente coloca, nesse caso, o número ímpar dividido por 2. Então, ó, 5 sobre 2, 2,5. Vezes 2, 5. Ou 5 vezes 2, 10. Dividido por 2, 5. Bateu. Chegamos. Então, só pode ser 5 sobre 2. Ou seja, não é minha alternativa A. Porque é 3 sobre 2. Só pode ser minha alternativa C. Certo, pessoal? É um exercício bem chatinho. Tudo bem que foi mais rápido esses daqui do que os outros. Mas é um exercício bem chatinho que ele está fazendo por semi-reações. E às vezes enche o saco esses negócios. Tá bom, pessoal? Nada que a gente não consiga. Então, sem mais delongas, se você chegou até aqui, ó, hashtag balanceamento por Nogues ou hashtag exatamente química, tá certo? Coloque suas dúvidas se você tiver aí nos comentários, que assim que eu visualizar eu já tiro as dúvidas de vocês. Te convido novamente, se torna membro, que você vai ter acesso antecipado a todos os vídeos postados aqui, tá legal? E eu tenho que agradecer todo o apoio, porque vocês estão curtindo, compartilhando e comentando. Isso é muito bom, tá, pessoal? Que o YouTube entende que vocês estão gostando e divulga para mais e mais pessoas. Fica aqui o meu muitíssimo, muitíssimo obrigado mesmo, tá certo? E se vocês quiserem outro tipo de vídeo a serem gravado, dica, série, curiosidade, aula, coloca aí também nos comentários, que é muito importante eu saber o que vocês querem aqui para engrandecer o canal, tá certo? Então, conto com o apoio de vocês, até o próximo vídeo, aquele abraço e valeu!